Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui para comentarmos curiosidade bíblica e falarmos das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar da cidade de Corinto e da igreja que foi formada em Corinto. Bom, Corinto é uma cidade que se encontra na Grécia, se encontrava na Grécia Antiga e tinha um importante canal que se chamava Canal de Corinto, que ligava o Golfo de Corinto ao Mar Egeu, que é na Turquia. Então, ligava da Grécia à Turquia. Bom, Corinto era uma cidade portuária, por isso tinha muito comércio, você encontrava de tudo nesse comércio. E ela tinha o destaque por ter um templo num cume do monte, o templo da deusa Afrodite, que é conhecido como Acrorinto. E como era uma cidade portuária e o culto da deusa Afrodite era a perversidade sexual. E nesse templo tinha 1000 sacerdotisas de Afrodite, cujo culto dela era a prostituição. Então ela vendia os seus corpos para manter o templo e também para se sustentar. Isso era muito famoso entre os coríntios. Então, quando a pessoa falava que era corintiano, quando as pessoas ouviam, da onde você vem? Eu vim de Corinto. Geralmente ligava essa pessoa à perversidade sexual, que diz que eles tinham por prática a perversidade sexual por causa do culto a Afrodite. Bom, mas sabemos que o apóstolo Paulo, ele abriu a igreja em Corinto. Para ele não tinha tempo ruim. Graças a Deus por isso. E Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho ao Paulo. Deu muito trabalho. Inclusive foi aonde que ele mais ficou. Ele ficou por muito tempo na cidade de Corinto até que essa igreja fosse aberta. Especificamente 18 meses Paulo levou para que a igreja fosse aberta. E a igreja de Corinto foi uma igreja muito problemática. Havia na igreja muitos problemas depois de aberta. Bom, a primeira problema que a igreja enfrentava, a igreja de Corinto, era a divisão. A divisão da igreja de Corinto houve porque uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e também tinha o apóstolo Pedro, que também estava presente em Corinto para a abertura da igreja. Apolo era um pastor eloquente e tinha muitos seguidores, assim como também Paulo tinha muitos seguidores, porque a cidade de Corinto era uma cidade muito intelectual. Os povos de Corinto eram muito sábios e eles se identificavam com Paulo por tamanha sabedoria, porque Paulo também era um homem de muito conhecimento. E Pedro simpatizou com a cidade, alguns judeus, e com a pregação eloquente. Então Pedro era um pregador dessa cidade. Então muitas pessoas também seguiam a Pedro. O primeiro problema da cidade de Coríntios foi a divisão. E também, a partir do capítulo 5, o segundo problema, a gente podemos ver que dentro da igreja de Coríntios tinha imoralidade sexual.
imoralidade sexual tamanha, o qual a Bíblia nos revela que o enteado coabitava com a sua madrasta. Foi tão escandaloso isso que o próprio apóstolo Paulo fala que nem entre os gentios há tamanha imoralidade, que isso para eles também, para os gentios que não tinham a Cristo, isso também era uma perversidade. Que tamanha imoralidade que até os gentios se assustavam com essa imoralidade sexual. No terceiro problema da igreja, que é a partir do capítulo 6, que era cristão processando cristão. O apóstolo Paulo enfrentou problemas que, creio eu, que a Bíblia não relata qual problema é esse, mas que cristão estava levando ao tribunal outro cristão. E Paulo os exorta, dizendo que isso era um problema que eles tinham que resolver dentro da igreja. Que se por acaso não tinha líderes com autoridade para resolver esses casos. Inclusive ele dá um exemplo que era melhor que o irmão que estivesse processando o outro irmão, que fosse lesado para que não envergonhasse a palavra, não envergonhasse a Cristo. E ele também nos dá um exemplo sobre isso, que ele fala: vocês não sabem, vós, que nós vamos julgar o mundo, que nós vamos ajudar a julgar o mundo. Como a gente não pode, se a gente vamos julgar o mundo, como a gente não pode julgar um ato tão pequeno? Então, o povo de Corinto, na igreja, ele processava irmão com irmão. Nós vemos que isso também acontece nas igrejas de hoje, não é verdade? O quarto problema, no capítulo 8 ao 10, Paulo nos exorta a ajudar os irmãos mais fracos de espiritualidade. O exemplo que ele dá é sobre a carne consagrada aos ídolos. Se era correto comer ou correto não comer. Paulo afirma que não tem problemas comer a carne sacrificada ao ídolo, porque o ídolo nada é no mundo. Para o apóstolo Paulo, para o poderio de Deus, o ídolo não é nada perante a Deus. Então ele diz que não haveria problema em comer a carne sacrificada ao ídolo, mas desde que isso não te contaminasse, desde que isso não contaminasse a você e nem escandalizasse o seu próximo. Por exemplo, quem era mais fraco na fé, porque quem era mais fraco na fé se escandalizava de ver o outro irmão cristão comendo carne sacrificada. Então muitos irmãos se abstinham da carne de Corinto, porque tem um mistério nessa passagem aqui. A carne que ia ao Corinto, toda a carne passava pelo templo de pagão. Toda a carne era oferecida aos ídolos. Eles ofereciam a carne ao culto pagão, tiravam o sangue, o que levava a oferenda ao culto pagão levava uma parte da carne, outra pessoa, os sacerdotes desse culto pagão levava outra parte, e outra parte, irmãos, que é interessante aqui, que nós pode ver no capítulo 8 ao 10, iam ao mercado de Corinto. Então não tinha outra carne na cidade, a não ser carne sacrificada aos ídolos. Então por isso o apóstolo Paulo nos diz que não tinha problema de comer essa carne sacrificada aos ídolos, porque que ele não via problema de comprar uma carne no mercado. Inclusive hoje pode acontecer isso, você não sabe muitas das vezes da procedência da carne de que você compra no mercado, no açougue, não sabe se ela foi sacrificada a algum ídolo ou não. Então no templo da igreja de Corinto também acontecia isso.
Então ele não via problema. Mas se fosse para que seu irmão escandalizasse, que você se abstenhasse da carne. Porque ele enfatiza para dar força para o irmão mais fraco na fé. Às vezes a gente temos irmãos que ele dá um exemplo da carne sacrificada, mas a gente tem tantos irmãos dentro da igreja que são fracos na fé em várias outras questões. Um irmão não consegue se abster da pornografia, o irmão não consegue se abster do vício do cigarro, não consegue se abster de exaltar alguns ídolos. Então a Bíblia nos diz aqui, o apóstolo Paulo nos dá o exemplo que nós devemos ajudar esses irmãos mais fracos na fé. Às vezes a gente não sabe até quem é mais fraco na fé, somos nós mesmos. Dando continuidade. No capítulo 11, o apóstolo Paulo nos exorta que as mulheres da igreja que usassem o véu, que para fazer algo na igreja, orar, para falar da palavra, alguma coisa, que a mulher usasse véu. E aqui também há um outro mistério que há de nos revelado, nos ensinado nesse momento. Hoje a gente temos igrejas que ainda usam o véu, não vou falar a denominação, que faz as mulheres ainda usarem véu, ou que as mulheres têm o cabelo muito comprido, isso simboliza que ela era cristã. Esse é o simbolismo do véu, como o apóstolo Paulo diz. Mas, irmãos, não que hoje as mulheres são obrigadas a ter o cabelo comprido, que a igreja, para ser cristão, a mulher tem que ter cabelo comprido. Não, irmãos, isso é religiosidade. Porque o apóstolo Paulo prega das mulheres usarem véu, é simplesmente para diferenciar as mulheres que serviam a Deus, ou diferenciar as mulheres que serviam a deusa Afrodite, porque as prostitutas de Afrodite tinham o costume de ter o cabelo curto ou raspado. Então, muitas dessas prostitutas, nas pregações de Paulo, de Pedro ou de Apolo, elas simpatizaram e começaram a frequentar a igreja de Corinto. Então, para que na igreja não tivesse preconceito sobre essas mulheres, para que não tivesse mal, para as pessoas não olharem e julgarem elas indevidamente, o apóstolo Paulo teve essa sugestão, que as mulheres usassem o véu que cobrisse a sua cabeça, para que não tivesse preconceito dentro da igreja, irmãos. É tanto que a gente pode acompanhar as outras cartas, as outras igrejas de Éfeso, de Filemon, não tem essa ordenança de que as mulheres tenham cabelo comprido. Então era só para diferenciar das mulheres que eram de Cristo e das mulheres que serviam a Afrodite. Então não tem nada a ver a mulher não poder cortar o cabelo. Isso é doutrina que os homens impõem hoje. A Bíblia nos diz que a gente peca em falta de conhecimento e não conhecendo também o poder de Deus. Então esse era o motivo de usar o véu. No capítulo 11, que nos ensina que o apóstolo Paulo exorta sobre a profanação da Santa Ceia. Bom, irmãos, eles eram desordenados na hora da Santa Ceia. O que eles faziam? Não tinha uma ordem de decência, nem não se respeitavam. Havia duas classes também, como existe até hoje na cidade de Corinto, e duas classes também se converteram ao cristianismo e estavam servindo a Cristo: o rico e também o pobre.
O rico, o que o rico fazia no dia da Santa Ceia? Ele levava o seu pão, junto com ele o seu vinho, em abastância, em bastante quantidade. Então, eles iam antes. E o pobre, como tinha suas tarefas, tinha que trabalhar o dia todo, chegavam depois na Santa Ceia. E aí, quando chegavam na Santa Ceia, o rico já estava loucão, já estava bêbado de tanto tomar o vinho, já tinha acabado a comida, já tinham comido, bebido, já estavam até bêbados. E o pobre chegava, não tinha o alimento, não tinha o vinho, ia para casa, não, no versículo no 11, no capítulo 11, nos diz que o pobre ia embora com fome e o rico bêbado. Então isso que o Paulo nos ensinou como que é servida a Santa Ceia. No capítulo 11, versículo 26 em diante, que ele diz que todos têm que compartilhar junto, que não é um lugar de se embebedar a Santa Ceia, e sim de participar do corpo e do sangue de Cristo. Era um simbolismo da morte do Senhor Jesus Cristo. E quanto ao que fala de participar indignamente, irmãos, isso também é o que a gente temos que prestar muita atenção, que pecais e não conhecer as Sagradas Escrituras nem o poder de Deus. Muitas das vezes, irmão, hoje temos por doutrina a pessoa que falhou, que pecou e vai se confessa ao pastor. Eu respeito isso, cada um tem o seu modo de ver. Mas aí o pastor, o que acontece? Olha, ele afasta por tanto 1 mês, 2 meses, e aí essa pessoa não participa da Santa Ceia. O que o apóstolo quis dizer aqui, participar indignamente da Santa Ceia, irmãos? É que para não fazer que nem eles faziam no tempo da igreja de Coríntios, que não era para se encher a barriga nem para se embebedar a Santa Ceia. Isso é participar indignamente, o que eles faziam. Faziam uma festa, faziam orgias, acabava virando em bagunça, em baderna a Santa Ceia. Isso é participar indignamente. Um exemplo, irmãos, o que eu quero dar para vocês, se fosse assim, Deus não tinha permitido, Jesus na Santa Ceia, quando estava com os 12 discípulos, não tinha permitido que Judas tomasse a Santa Ceia, porque ele sabia que Judas já estava em pecado, já tinha descido ao seu coração a trair. Então, irmãos, a Santa Ceia é sim para os pecadores, porque quando você toma o sangue de Cristo e come a carne de Cristo, você se fortifica, você se fortalece. Então a Santa Ceia é sim para os pecadores. Não sou nada contra o pastor que proíbe os seus a tomar a Santa Ceia. Mas para mim, eu tenho para mim que isso é uma doutrina dos homens, não é imposta por ordenança por Jesus. Então, isso que eu tenho para deixar aí para os irmãos, como era a igreja de Coríntios e como era a cidade de Corinto. Que vocês que gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, que curta o canal. O nome do canal Rafael Vitório Demore. Comente, deixe suas sugestões para que a gente venha compartilhar mais da Bíblia. Deixe aí a sua sugestão. Graça e paz a todos em nome de Jesus.